Olá pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o Gustavo da Padrão Cor. Vou mostrar hoje um pouquinho das funcionalidades básicas do EdgePrint. Vou iniciar aqui. Primeira coisa, você inicia o software, depois que registrou, depois que fez toda a comunicação com a máquina e registrou ela. Vou adicionar um ficheiro, no caso eu vou adicionar um ficheiro teste, para quem não sabe. Deixa eu carregar o ficheiro. Ficheiro teste é aquele ficheiro que a gente testa a configuração de cor. Ele vai mostrar as cores CMYK, vai mostrar um padrão de cor bacana. Deixa eu adicionar aqui, ó, adicionou. Esse é o ficheiro padrão que a gente usa para teste. Ele tem bastante cores, ele tem uma definição alta, ele é um arquivo já vetorizado, é um arquivo fechado. Para adicionar ele é só vir em ficheiro, adicionar tarefa teste. Ele vai ficar aqui. Primeiro eu vou mostrar como adicionar o arquivo. Você pode vir aqui, clicar, adicionar, selecionar aonde que ele está aqui no computador, puxar e adicionar. Fora isso, o que a gente pode fazer também? A gente pode selecionar um arquivo em qualquer pasta, pegar e arrastar direto aqui. Só que tem que ser nessa área lateral. Se eu tentar adicionar no meio, ele não vai. Então tem que vir aqui e arrastar, colocar na área lateral. Ele vai adicionar o arquivo. Depois que ele adicionar o arquivo, aqui do lado ele mostra a definição que o arquivo foi adicionada. No caso, entrou nessa definição aqui. O que são essas definições rápidas? Definição rápida, a gente consegue configurar aqui, ó, giro por definição, definição rápida, a gente tem as definições aqui. O que eu posso configurar dentro dessa definição rápida? O perfil que eu quero dar de entrada, o modo de configuração de passadas da máquina, se eu quero que adicione mais de uma cópia sempre, o tamanho, a orientação, se eu quero que rotacionado, entre rotacionado, definição de cor de entrada também consigo fazer e várias outras configurações. Em F570 e 62 você consegue também configurar o corte automático delas. Nesse caso é uma 9.2, então ele não mostra a função. Mas na F570 e na F6370 você consegue fazer essa configuração. Depois de definições rápidas, o que a gente tem aqui? Definições básicas. Que a gente vai selecionar o tamanho do rolo, o tamanho do suporte, qual que é a largura dele. No caso eu já adicionei um rolo personalizado, mas eles vêm com todas essas medidas padrões. Como que é possível adicionar um rolo personalizado? Você clica aqui, gera ele por definição, definição de opção, definição de tamanho personalizado, se adiciona uma nova definição, define tipo 1,30 m e nomeia clicando duas vezes. Você vem aqui, coloca rolo de 1,30 m. E aqui ele já foi. Então toda vez que eu vim aqui colocar no rolo de 1,30 m, ele vai entrar com uma largura de 1,30 m. Aqui a gente tem definição de margem, que é essa margem aqui, que dá para ver aqui, ó, um tracejado, que é a margem do lado direito e a margem do lado esquerdo. Eu posso configurar mais e menos, o mínimo é 3. Intervalo de tarefas. Era se eu adicionasse mais de uma tarefa, qual que seria a disposição entre elas. No caso, também o mínimo. Nesse, na verdade, o mínimo é 0. Geralmente eu deixo 3. Então, depois que a gente configurou configuração de grupamento, configuração de passadas, a gente vem em esquema. O que tem aqui no esquema? Quantas cópias eu quero. Se eu quiser adicionar uma por uma, eu clico aqui. Se não, eu venho aqui e coloco 30 cópias. E ele já adiciona automaticamente. Aqui embaixo tem um menu bem importante, que é a disposição. Ele vem toda vez configurado na disposição normal. Depois que você adicionar todos os seus arquivos, se eles ficarem bagunçados, não tendo um melhor aproveitamento, você vem aqui, definição de opção de disposição, coloca apertado e dá aqui um redispor. Você viu que ele encontrou o melhor espaço. Se o melhor espaço, por exemplo, ó, vou colocar um rolo um pouquinho maior, esse daqui,
Deixei apertado aqui, ó a diferença que vai ter. Ele encontrou que cabe mais um arquivo aqui e colocou aqui. Então ele teve um aproveitamento melhor. Então eu posso vir aqui e adicionar mais arquivos para fechar melhor o enquadramento. Fora isso, a gente tem configuração de rotação. Se eu quisesse que todo entrasse rotacionado para a esquerda, direita, eu conseguiria ver e mexer nisso aqui. Definição de cor. A gente vai ter todo o perfil que entra no que você faz no Adobe, no Illustrator, tem um perfil de saída. Dentro do perfil de saída RGB ou CMYK tem o modelo do perfil. A maioria das vezes é exportado em RGB 1998, que é o padrão de quase todos os softwares de edição. Substituição de cor. A gente consegue clicar aqui, ó, editar gotas, consegue selecionar um ponto específico e ver qual que é a composição que ele está entrando. Ele está entrando em RGB 444. Eu consigo alterar essa composição aqui, mas é coisa pontual. Corte. Na verdade, corte aqui. Corte. O que eu consigo fazer? Adicionar a predefinição. Eu consigo diminuir ou aumentar o arquivo tanto aqui como colocando tipo 50 por 50. Ele já altera certinho. Então eu consigo fazer esse ajuste no programa. Mosaico não é muito usado. Você consegue configurar várias imagens dessas encaixadas. Na verdade é uma imagem grande, quando você recorta ela fica várias, né? Então fica um mosaico. Cópias e repetição, que no caso seria um arquivo RAPOR, um arquivo que tem repetição, que ele repete várias vezes, vários padrões e encaixa um com o outro. Então aqui se eu colocar, por exemplo, esse arquivo não é um arquivo RAPOR, eu vou colocar aqui 200. Então quando a gente vem aqui em esquema, ele encaixou perfeitamente um com o outro, então ele ficou 2 metros, aí ele adicionou as 30 cópias. Deixa um aqui só. Aí, ó. Entendeu? Ele encaixou certinho o arquivo. Se ele fosse um arquivo que tivesse na largura certinha, ia ficar exatamente igual. Toda a configuração. Isso são configurações básicas do EdgePrint. No próximo vídeo que a gente vai ter, a gente vai mostrar um pouquinho sobre perfil. Como a gente importa um perfil, como que a gente altera um perfil em questão de carga, se está muito carregado ou não. Galera, terminando aqui o vídeo, se ficou alguma dúvida referente ao EdgePrint, no próximo vídeo, como eu tinha comentado, a gente vai fazer um pouco sobre perfil de cor. Como calibrar, como ajustar, como ver curva, como ajustar a densidade de cada canal, o que é possível fazer. Se ficou alguma dúvida de software, de máquina, pode perguntar aí nos comentários que a gente vai estar respondendo com certa frequência.